Queridos irmãos e irmãs, boa noite, paz seja convosco. Que legal, né? Depois de um período de 2 semanas, né? A nossa última aula, se não me engano, foi dia 24 de agosto, né? Mas estamos aqui hoje para mais uma aula da Escola Bíblica Online, aqui da nossa querida Igreja Quadrangular, do bairro Nazaré, em Belo Horizonte. Meus queridos, nós queríamos te dar boas-vindas aqui na nossa audiência dessa live e te pedir, como pedimos sempre, a sua colaboração, a sua ajuda em compartilhar esse link com um irmão da própria igreja, com alguém da sua célula, ou com um amigo, com um irmão, ou quem sabe convidar as outras pessoas que estão na sua casa ou perto de você para sentar e também compartilhar conosco esta ministração. Então, estamos aqui reunidos agora, linkados juntos para o início da nossa aula semanal, do nosso encontro semanal, para falar um pouquinho de Bíblia, ok? Nós estamos hoje encerrando uma sequência de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje nós vamos falar precisamente da igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo e a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e, por fim, a igreja de Laodiceia, ok? Então, convido você a dar o seu ok aí, dar o seu sinal aí de que está linkado conosco, e vai ser muito bom ter você com a gente, ok? Então, já entra aí, já vai dando um alô, uma boa noite, paz seja convosco, né? É muito importante a sua participação e é animador para nós sabermos que você está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando atentamente, né? É isso que dá razão para nós continuarmos com a nossa live toda segunda-feira, tá ok? Então vamos ver aí quem está linkado aí, quem já apareceu aí, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Vão dar o nosso valor aí, beleza? Não esquece de compartilhar. Enquanto vai aparecendo ali as primeiras pessoas, eu quero aqui agradecer a você e a todos que puderam estar conosco nesta semana que passou. Foi a semana do aniversário de 39 anos da nossa igreja. 39 anos de muita bênção, muita vitória, muitas lágrimas, mas sobretudo, de muita conquista, de muita adoração, de muito louvor, de muita oração ao Senhor, o nosso Deus. Então, eu quero te agradecer. Nossas festividades começaram lá como se diz? Começaram na segunda-feira, no dia 6, e atravessamos segunda, terça, atravessamos a semana tendo cultos todos os dias, né? Todas as noites. A cada noite um pregador, uma pregadora, um louvor, e Deus falou poderosamente ao coração da nossa igreja. Eu quero te recomendar, está tudo registrado aí nas redes sociais da nossa igreja. Tira um tempinho, dá uma ouvida, você que já viu, já ouviu, assista novamente a palavra, quietinho, ouça, Deus vai falar mais ainda ao seu coração, tá bom? Então fica aí o meu agradecimento a você que participou, né? Veio ali de máscara, se higienizou, né? Com todos os cuidados e participou, e foi uma bênção. E nós terminamos ontem com a grande Santa Ceia da Gratidão. E foi uma bênção. Pela manhã, uma bênção. Tivemos somente um culto pela manhã, né? Domingo que vem já é 2 cultos normal. Mas tivemos um culto somente pela manhã e um culto à noite. E a ceia foi uma maravilha, né? Foi uma bênção. Então, eu quero agradecer a você que
que foi valente, corajoso, e foi de fé e participou com a gente da Semana da Entrega. Seus pedidos de oração da Semana da Entrega já foram hoje pela manhã cobertos de oração, já foram regados de oração. E tenha certeza que o Senhor há de dar a resposta, porque a Bíblia diz que o entregar é nossa parte, o confiar também é nossa parte, mas o fazer e o realizar é da parte de Deus. E Deus certamente é fiel para fazer. Vamos lá ver quem está aqui com a gente? Vamos lá, tem uma galera aqui, ó. Francisco, boa noite, Francisco, que Deus te abençoe. Cirlane sempre aluna fiel, está aí. Cirlane, que Deus abençoe você, sua família. Ao irmão Adriano, também a Alessandra, isso aí, Alessandra, que Deus te abençoe, boa noite, paz. Tem mais gente aí? Tem mais gente aí aparecendo aí? Dá o sinal de vida aí. Bom, pessoal, vamos entrar então na nossa aula, né? Como eu havia dito, hoje nós estamos encerrando, mas se bobear, não dá tempo. Então, vamos entrar já no nosso assunto aí, ok? Bom, nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. E talvez você se pergunte assim, pastor, mas por que a gente está estudando sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse? Para que isso? Irmãos, é de suma importância. Por quê? Porque as 7 igrejas da Ásia, ela é um resumo das características da igreja de Jesus ao longo do tempo. Então, ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a igreja de Jesus, ela tem apresenta as mesmas características que as 7 igrejas da Ásia está registrada lá em Apocalipse. Ou seja, os defeitos, as virtudes, né, o comportamento daquelas 7 igrejas se repetem ao longo do tempo na vida da igreja cristã. Então, o que nós percebemos, que a importância é para nós, que no estudo das 7 igrejas da Ásia, nós encontramos lições importantes para nós hoje como igreja. Para nós hoje como igreja, tá bom? Então, por isso é muito importante. Outra pergunta que talvez possa saltar a sua curiosidade. Por que 7 igrejas? Será que só existia 7 igrejas naquela época? Não existia somente 7 igrejas. Mas o 7 é um número bíblico, um número da totalidade de Deus, né? O número de Deus, né? São 7 dispensações, né? São 7 Espíritos de Deus. Então, enfim, o número 7 está espalhado em toda a Bíblia, né? Principalmente no livro de Apocalipse, né? 7 trombetas, 7 candeeiros, né? Os 7 Espíritos, enfim, é um número da totalidade de Deus, ok? E nós sabemos também que as 7 cartas foi ditada por Jesus ressurreto a João na ilha de Patmos. João, o evangelista, está preso na ilha de Patmos. E ele, então, tem essa revelação da parte de Cristo Jesus. Jesus já ressurreto, né? Já ressuscitado. Então, no Apocalipse, nas 7 igrejas, nós encontramos Jesus tratando com cada uma destas igrejas. Ok? E quais são essas igrejas? Nós já vimos aqui, mas eu quero só recapitular. A primeira delas é Éfeso, a igreja de Éfeso, ok? Éfeso significa desejável. Segunda igreja dessas 7 é Esmirna, que significa perfume suave. A terceira é Pérgamo, que significa exaltação ou elevação. A quarta é Tiatira, sacrifício ou contrição. Sardes significa remanescente. Filadélfia significa amor fraternal. E
Laodiceia, povo do juízo, ok? Então, são essas 7 igrejas. Nós já falamos de 4 delas. Hoje nós vamos falar da 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. Vou repetir, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes compreende o período na história, o período histórico. Ela representa, vou falar assim melhor, né? O período na história de 1517 a 1730. É conhecido como a Igreja da Reforma, né? Ou o período da Reforma, 1517 a 1730, ok? Então, essa é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, irmãos, na igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, porém, ela é duramente criticada por ser uma igreja morta, ou uma igreja morna. A recomendação é para que os membros daquela igreja se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes restam. Aos fiéis são prometidos serem vestidos de branco. Bom, vamos ver alguns detalhes da igreja de Sardes, ok? Igreja de Sardes, que também na teologia é conhecida como a igreja do período da Reforma, ok? Então vamos conhecer um pouquinho sobre Sardes. Sardes é uma cidade, né? Uma cidade que era a capital da antiga Lídia, que era uma cidade, ok? Que era uma região. E o império, e era parte do império do célebre e rico Creso. A cidade era situada no sopé da montanha de Timolo, à beira do Picótolo, e era famosa pelas suas riquezas e luxos. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade a ser evangelizada pelo apóstolo João. Amém? Ela recebeu o evangelho, foi dessas 7 a primeira a receber a evangelização do apóstolo João. Mas a história também mostra que esta cidade também foi a primeira a se desviar da sua fé. Ela se desvia da sua fé. E ela abandona a sua fé bíblica no Senhor, ok? E também a história mostra que ela foi a primeira a se tornar ruína, ou seja, a primeira a ser destruída, ok? Esta é a igreja de Sardes. Período da história, 1517 a 1730, ok? Uma das características daquela igreja, ela é conhecida tanto como a igreja do período da Reforma, como também a igreja morta ou a igreja morna. E nós vamos ver bem por que ela é chamada assim. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, né? Nós estamos falando das 7 igrejas de Apocalipse, então vamos ler pelo menos uma parte do que Jesus falou para a igreja de Sardes, ok? Então vamos lá, capítulo 2, você vai passar lá no capítulo 2, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatire, e você vai achar no capítulo 3 sobre a igreja de Sardes, ok? Vamos ler um pouquinho? Versículo 1 do capítulo 3, quem está comigo aí, dá um amém aí. Emanuele, legal, Emanuele, vê você aí. Deus te abençoe. Adriana, está junto aí, né, Adriana? Deus abençoe. Valcilene, querida irmã Valcilene, que Deus te abençoe, você e também o Jefferson e as suas filhas aí. Um grande abraço. Vamos lá, pessoal, abre a sua Bíblia aí, vão acompanhar comigo. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 1. Vou deixar, Mateusão, que esse eu vou ler, tá bom? Mas fica aí no apoio aí. Apocalipse 3, 1 diz: ao anjo da igreja de Sardes, escreve:
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, mas está morto. Ok? É por isso que a igreja de Sardes é conhecida como a igreja morta. Ou alguns nomeiam esta igreja como a igreja morna. Ok? Igreja de Sardes. Então vamos lá, versículo 2 diz, o capítulo 3 de Apocalipse: seja vigilante e confirma o restante para que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Obedeça-o e arrependa-te. Mas, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas contigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós vimos aqui o que Jesus fala a respeito da igreja de Sardes, o que Jesus fala a respeito da igreja de Sardes, ok? Então, olha só que legal, irmãos. Em todas as cartas, nós vamos ver Jesus falar, apontar as qualidades. Em todas as cartas, nós vamos ver Jesus apontar os defeitos da igreja. E Jesus pode, porque Ele tem essa autoridade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja, né? Então, nós vamos ver Jesus apontar as qualidades e os defeitos de cada igreja. E aqui neste texto nós vamos ver Jesus falando aqui das qualidades. Primeiro, ele fala das qualidades da igreja de Sardes. Olha, igreja, tens pessoas que não contaminaram seus vestidos. Comigo andarão de branco. Jesus fala que nesta igreja tem pessoas que têm sido fiéis e que não têm se contaminado, ou seja, têm vivido uma vida de santidade diante do Senhor. E Jesus, então, traz uma promessa para aqueles que são fiéis na igreja de Sardes. Mas Jesus também fala dos defeitos. E ele já fala logo no primeiro verso. No primeiro verso ele diz: olha, tu tens nome, tu tens fama de que és uma igreja viva, mas na realidade você é uma igreja morta. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquela igreja ela tinha uma fama de que estava viva. Ela tinha nome de igreja viva, mas ela, na realidade, ela estava morta. Irmãos, isso não faz pensar a situação da gente nos dias de hoje também? Quantas pessoas imaginam estar vivas diante de Deus, vivas, num relacionamento vivo com Deus, mas no fundo elas estão mortas. Não é isso? Não nos parece assim? Veja bem o que diz o verso, lá no capítulo 3, verso 1, no parte final do verso diz: tens nome de que vives, mas estás morto, ok? Então, essa é o defeito da igreja. Segundo defeito da igreja de Sardes, que Jesus está falando: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Em algumas versões da Bíblia vai falar: não achei as suas obras completas diante de Deus. O que Jesus quer falar a respeito disso aqui? Jesus está mostrando que a obra dela não era completa. Ou quantas vezes nós começamos algo diante de Deus
e não damos prosseguimento. Quantas vezes nós começamos um propósito e por causa de um problema, por causa de uma dificuldade, nós desistimos. Quantas vezes nós iniciamos algo e não perseveramos. Não é isso, pessoal? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que um dos defeitos daquela igreja é que ela não completava as obras das quais ela iniciava ou ela estava praticando diante de Deus. Então, Jesus chama a atenção, dizendo que as suas obras não são perfeitas diante de Deus. Né? Pode-se também entender como, não achei as suas obras completas. Né? Nós temos essa inclinação, né, irmãos? Às vezes a gente inicia tantas coisas, tantos propósitos, vem num culto, Deus fala com a gente toma uma posição ali após aquela palavra, e logo depois a gente já logo larga aquilo de lado e continua aquela velha vida errada. Então, Jesus apontou este defeito dessa igreja. E Jesus fala das consequências desta atitude da igreja de Sardes. Qual é? Jesus fala assim: se não vigiardes, virei a ti como um ladrão. Olha lá o que diz o verso 2. Se não seja vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que Jesus está dizendo? Se vocês não vierem, vocês não vigiarem, eu vou vir e eu vou, como um ladrão, arrebatar ou tirar do meio de vós aqueles que são fiéis. Né? Então, as consequências estão aí. E quais os conselhos de Jesus para a igreja de Sardes? Quais os conselhos? Né? Repara bem uma coisa, irmãos, Jesus sempre chama a atenção, Jesus sempre exorta, mas Jesus também sempre elogia. E uma vez que Jesus fala dos problemas e fala dos defeitos, ele também vem com o conselho. E por fim, com o conselho, ele vem aconselhando. E ele termina sempre com uma promessa para aqueles que se arrependem e aceitam o conselho dele. Então, Jesus dá um conselho para a igreja de Sardes. Olha, seja vigilante e consolida o resto que está para morrer. Porque eu não tenho achado íntegras ou completas as tuas obras na presença de Deus. Irmãos, isso dá para entender que talvez a igreja de Sardes, no verso 2 a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, seja vigilante e confirma o restante, que estava para morrer. Isso dá para a gente entender que Sardes era descuidada, a igreja não era cuidadosa, com cuidado dos novos na fé, com cuidado daqueles novos cristãos. Se descuidava do cuidado daquele que se converteu, não discipulava, não cuidava. Outra hora iniciava o cuidado e a adoção, o acompanhamento do novo convertido, mas logo deixava de lado, né? Então, o que dá para entender quando Jesus diz, olha, aqueles que estão para morrer, consolida, cuida deles. Então, dá muito a entender que Jesus chamava a atenção daquela igreja para que ela cuidasse daqueles que ainda eram neonascidos, né, na fé, ou anagenal, novo nascido da fé, cuidando deles, discipulando eles, ok? E Jesus recomenda também, um segundo conselho, é que eles se arrependam. Se arrependam de quê, pastor? Se arrependam daquilo que Jesus apontou, de viver uma vida sem relacionamento, uma vida morta, um relacionamento morto, sem vida de Deus. Se arrependam de quê? De uma vida sem constância, sem compromisso, sem perseverança. Ou seja, se as obras sempre eram incompletas, agora sim elas serão completas. Então, enfim, Jesus recomenda a eles
a se arrependerem. E Jesus faz uma promessa. Finalmente, Jesus faz uma promessa. Qual é a promessa? Primeiro, ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam a justiça. É verdade, vestes brancas simbolizam justiça. Não só pureza, não só santidade, mas também justiça de Deus. Ok? 2, promessa que Jesus faz. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ok? O nome dos mortos que não podem fazer parte do livro da vida. Né? O nome dos mortos não. Por isso, este alerta para a igreja morta. Este é um alerta para a igreja morta. Isso também demonstra que é possível o nome de um cristão ser riscado do livro. Irmãos, olha, é muito sério esta promessa de Jesus aqui, né? Então a gente precisa viver uma vida na presença de Deus. Terceiro, confessarei o seu nome diante do meu Pai, né? Que essa tem uma referência até de Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tá certo? Então, nós vemos uma igreja que tinha fama de que estava viva, mas era uma igreja morta, né? E que era uma igreja que as suas obras não eram completas diante de Deus. Então, vai aqui uma reflexão. Como tem sido a sua vida como igreja? Como igreja de Jesus, você tem tido um relacionamento vivo com Cristo ou um relacionamento morto com Jesus? Fica aí para a nossa reflexão, como tem sido a nossa vivência com Jesus, ok? Dentro da igreja morta, o Senhor levanta um grupo de vencedores. E é isso que acontece na igreja de Sardes, né? E veja que essa igreja, ela corresponde ao período histórico de uma igreja corrompida e de uma igreja que está sendo reformada, que é o período ali da reforma, né, dos anos da reforma, que é de 1500 a 1517, 1530. E esse é o período também da igreja de Sardes. Vamos lá para a sexta igreja. Vamos ver que agora a igreja de Filadélfia. Quem está comigo aí, diga um amém. Valcilene voltou. Eu sei que é uma hora, né, gente, das irmãs estar fazendo ali fazendo uma comida e elas ficam de olho na aula e de olho no fogão, né? Mas legal saber que tem tantas irmãs. Os homens, poucos eles aparecem por aqui, né? Mas é uma pena, mas vamos seguir adiante aí, ok? Vamos lá para a sexta igreja. Qual é ela? Tem um nome bonito, eu acho esse nome muito bonito. Chama Filadélfia. Filadélfia. Abra aí a sua Bíblia, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7. Né? Capítulo 3, a partir do verso 7. Ok? Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Lembrando que quem está falando tudo isso aqui é Jesus, né? Escreve, e ele se identifica, para cada igreja ele se identifica. E escreve, 2 pontos. Isto diz o que é santo, Jesus falando a respeito dele mesmo. O que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Amém? O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu gosto dessa expressão, porque essa expressão Jesus se denomina todo completo, né? Jesus diz: eu sou aquele que é santo, eu sou aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, né? Chave de Davi significa eu tenho toda a autoridade, né? Eu tenho todo o domínio. E ele diz: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Esse é Jesus. E Jesus então está se revelando para a igreja de Filadélfia. E ele está mandando essa carta para a igreja, endereçada ao anjo da igreja de Filadélfia. Ok? E ele logo começa, verso 8 diz:
Eu conheço, Filadélfia, as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Verso 8, sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Verso 9, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, a igreja de Filadélfia, ela estava situada, era uma cidade também da mesma região de Lídia. Assim como Sardes, ela era da mesma região de Lídia. A igreja de Filadélfia, ela estava distante de Sardes, da igreja que nós acabamos de falar, somente 40 quilômetros. O que é 40 quilômetros, né? 40 quilômetros, 20 minutos, você chega em 40 quilômetros. Então, era uma igreja bem perto, né, da outra. Isso para nós hoje, irmãos, 40 quilômetros é perto. Mas para eles, naquela época, 40 quilômetros era a caminhada de 1 dia e meio ou 2 dias, ok? Então, vamos lá. Ela foi edificada por Atalo Filadelfo, rei de Pérgamo. A igreja em Filadélfia corresponde ao período histórico, né, da igreja cristã, de 1730 até o arrebatamento. 1730 até o arrebatamento. É possível uma igreja ser irrepreensível? Uma pergunta. Você acha que é possível a igreja ser irrepreensível? Né? Boa noite aí a Luciene. Aí, Luciene, Deus te abençoe, minha irmã. Que legal. Como é que está aí o interior do interior de Minas? Está tudo tranquilo? Né? Nossa, saudade da senhora. Dá um abraço aí na Lavínia, dá um abraço no Fred Nildo. Né? Não some não, aparece aqui, viu? Deus abençoe. Rose também está aí na área, né, Rose? Deus te abençoe. Bom, pessoal, será que uma igreja é possível, uma igreja ser irrepreensível? Me responde aí. Será que uma igreja é possível não ter repreensões nela? Olha, nós vimos até agora 5 igrejas. E dessas 5 igrejas, dessas 5, todas elas, Jesus apontou um defeito. Todas elas, Jesus apontou um defeito, em todas elas. Olha, irmãos, nenhuma delas escapou até agora, né? Nós vimos aí, tanta igreja, olha, você acha que você é viva, mas você é morta. Outra, Jesus falou que ela era uma igreja corrupta. Outra, Jesus falou que para outra igreja que ela estava desviada, né? Então, ou seja, para todas as igrejas houve uma repreensão, né? Mas olha que interessante, nós acabamos de ler aqui sobre a igreja de Filadélfia, e nós não conseguimos encontrar ali um defeito que Jesus tem apontado. Então, nós vamos ver aqui uma coisa. Das 7 igrejas,
somente somente 2 das 7, Jesus não apontou defeitos. Quais são elas, pastor? Primeira, Esmirna, não teve defeitos. Confere aí na sua Bíblia. Jesus não apontou, olha, tenho contra ti. Jesus não falou nada contra ela. E a segunda é esta, Filadélfia. Então, Jesus não achou ali ou não citou nenhum defeito dessa igreja. Pelo contrário, Jesus trouxe elogios e mais elogios para esta igreja, né? Por exemplo, as qualidades que Jesus aponta. Guardastes a minha palavra. Guardastes a minha palavra, né? Então, olha aí. Conheço as tuas obras, né? E Jesus vai falando assim, elogiando aquela igreja e dizendo que ela guardou a palavra. Versículo 10 do capítulo 3. Visto que guardaste da minha palavra. Então, Jesus já está elogiando a igreja. Outro elogio. Guardaste da minha palavra. E a minha palavra de perseverança. E outra coisa, Jesus diz, não negastes o meu nome. Jesus diz, vocês também não negaram o meu nome. Olha aí, 2 qualidades. E Jesus faz promessas. Olha, interessante, Jesus não fala para arrepender, Jesus não fala, eu tenho contra você isso e aquilo, mas Jesus elogia a igreja e faz para ela promessa. Olha a primeira promessa. Pus diante de ti uma porta aberta. Olha aí, que ninguém pode fechar, né? Uma promessa. Segunda, os da sinagoga de Satanás virão até vocês e adorarão aos seus pés, né? Então, olha aí, verso 9, aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Nossa, Deus, que promessa. Terceira promessa, eu te guardarei na hora da tribulação. No verso 10 lá, você vai encontrar, visto que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei na hora da tribulação. Amém? Que vai vir sobre vocês. Tá certo? Então, olha aí que coisa linda, né? Mas olha que coisa, não tem defeitos, só tem qualidades. Aí Jesus elogia, e Jesus faz promessas, mas Jesus também adverte que viria a tribulação sobre eles. O que a gente aprende disso, hein, pessoal? A gente aprende que você pode ser um cristão que ora, jejua e lê a palavra. Você pode ser um cristão misericordioso, bondoso, fiel, mas isto não vai te livrar de passar lutas. Olha o que Jesus diz assim, verso 10, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Então, vai vir luta, mas você tem promessa que Jesus vai guardar você. Amém? Que o Senhor estará guardando a sua vida. Recompensas ao vencedor. Verso 12 e 13, olha aí. Primeira recompensa. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, no verso 13. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei o seu nome, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Ok? Glória a Deus. São as promessas que Deus faz para a igreja de Sardes. Ok? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Outra promessa, gravarei o nome sobre ele. Várias descrições demonstram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O nome
pertence a Deus, perdão, o vencedor pertence a Deus, ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então Deus fala que vai gravar o nome dele sobre aquele que for vencedor, né? Então que Deus grave mesmo, né, irmãos? Em nome de Jesus. Fechando aqui a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia é chamada a igreja fiel. Enquanto a igreja de Sardes é chamada a igreja morta, a igreja de Filadélfia, igreja fiel. Nasceu no avivamento após a reforma protestante. Ok? Então ela nasce no fogo da reforma, da igreja que nasce de uma reforma, né, protestante, né, de um concerto da igreja. Ela segue paralela à igreja de Laodiceia. Então as duas igrejas, as características de Filadélfia e Laodiceia estão acontecendo nos tempos nossos. Viu, irmãos? A igreja de Filadélfia, o período histórico dela inclui o nosso, que nós estamos vivendo. Então, nós encontramos no meio dessas igrejas, no meio da igreja cristã atual, características também de fidelidade, de igrejas corretas, de igreja séria, de igreja teologicamente correta, né? Então, a igreja de Filadélfia, ela corre, né? Ela acontece paralelamente à igreja de Laodiceia, ok? Nos últimos dias da história da igreja, joio e trigo andarão juntos, sendo separados no dia da colheita. Lembra de Jesus falando do joio e do trigo? Então é Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, igreja fiel, igreja a qual Jesus não enxerga defeitos nela, né, que guarda a palavra, que retém a palavra, que vive com seriedade o evangelho. Essa igreja, ela existe nos tempos de hoje. Eu quero que você entenda, irmão, que isso não é uma igreja de placas. Isso é a igreja que está espalhada dentro da igreja formal. Então, a igreja de Jesus, ela é a igreja que está dentro da igreja dos homens, da igreja que vemos, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido. Note que a igreja de Filadélfia encerra no dia do arrebatamento, ok? Pois ela não vai passar pelos 7 anos de tribulação. Já a igreja de Laodiceia continua até a segunda vinda de Jesus, logo após os 7 anos do reinado do anticristo, ok? Então, a igreja de Filadélfia, ela começa lá, logo depois da reforma, dos anos da reforma. A reforma acontece lá em 1500 e pouco, e a igreja de Filadélfia inicia lá em 1730, e vem até os dias de hoje, passando até o momento do arrebatamento, que nós não sabemos quando, mas eu acredito que não demora, tá bom? Não demora. Oi, Hernandes, que legal você está por aí, rapaz. Deus abençoe. Glória a Deus. E olha, está relembrando aqui, é verdade, Hernandes. A igreja de Filadélfia é uma igreja irrepreensível. E ela está isenta da tribulação, né? Ela vai ter momentos de dificuldades, mas Jesus promete que ela será guardada pelo Senhor. Verso 10 do capítulo 3, né? Vai ser guardada. A tribulação virá sobre o mundo, o qual a igreja está lá, inserida, né? Não vivendo como o mundo vive, mas inserida ali. Mas Jesus vai estar guardando a igreja, ok? Boa lembrança, Hernandes. Então, a igreja de Filadélfia, ela está acontecendo nos dias de hoje, ok? E ela vai até o momento do arrebatamento da igreja. Agora, nós vamos para a última igreja mencionada em Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, nós vamos ver a partir de agora. Então, Laodiceia, a cidade. Laodiceia era a cidade sobre o rio Lico, famosa pelos amplos muros, como Roma, edificada sobre 7 montes. Parece que o apóstolo Paulo se esforçou para introduzir o evangelho em Laodiceia, de onde escreveu uma epístola
acerca da qual se refere em Colossenses capítulo 4, verso 16. A cidade foi destruída por um terremoto em 62 depois de Cristo e reconstruída por seu próprio povo, o qual se orgulhava de de o fazer, né, sem o auxílio do governo. Então, sem a ajuda do império, a igreja de Laodiceia, por volta do ano 62 depois de Cristo, ela é destruída. A cidade é destruída, a cidade de Laodiceia é destruída por um terremoto, e o seu povo se organiza e reconstrói a cidade sem ajuda externa do governo da época. Era uma das mais ricas cidades da Ásia. Olha, característica importante, a igreja de Filadélfia está numa cidade que era uma cidade rica, ok? Pois dos rebanhos de ovelhas daquela região produziam excelente lã negra de altíssimo preço, ok? Então, olha, um dado importante. Por isso, os moradores de Laodiceia se achavam ricos e bem vestidos. Outro dado importante. Era uma igreja, era uma cidade de pessoas ricas, uma cidade bem próspera, e produzia ali a lã negra, e as pessoas se achavam ali, se orgulhavam, eram pessoas que se vestiam bem e se orgulhavam, né? Tinham aquela posição social da época. Ali também era produzido um colírio valioso e único, procurado por todas as outras cidades da região e outros países. Em sua carta, o Senhor Jesus ignora estes valores materiais e diz como vê aquele povo. Olha como Jesus chama aquele povo. Nós vamos ler aqui. Olha como Jesus dá a cacetada aí. Vamos lá. Apocalipse, quem está comigo aí? Apocalipse capítulo 3, vamos a partir lá do verso 14. Né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 2 pontos. Então, olha de novo, Jesus se identificando. Olha, quem está escrevendo aqui sou eu, né? E Jesus, então, ele se autodenomina: eu sou o Amém. Quando Jesus chama ele de Amém, se denomina com Amém, ele está dizendo: eu sou a última palavra, eu sou o fim. Né? Então, Jesus vai dizendo: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, né? Eu sou o princípio da criação de Deus, né? 2 pontos. Aí Jesus começa a falar sobre a igreja de Laodiceia. Olha as coisas que Jesus fala. Verso 15 aí comigo. Conheço as tuas obras, que não és frio e que nem quente. Opa! Quem dera fosses frio ou quente. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Opa! Foi uma cacetada aqui, hein, pessoal? Jesus já chega pegando pesado com essa turma de Laodiceia. Olha aí o que Jesus está dizendo. Olha, eu conheço as obras de vocês, e eu sei que vocês não são nem frio e nem quente. Na realidade, vocês são mais ou menos, vocês são morno. E por serem morno, por vocês serem mais ou menos morno, indefinidos, em cima do muro, né? O que é uma pessoa morna? É a pessoa em cima do muro, é a pessoa indefinida. Por vocês serem indefinidos, mornos, eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Que palavra forte. Quando, irmãos, Jesus refere a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia dessa maneira, Jesus, ele demonstra nessa palavra toda a intensidade da rejeição pelas obras daquela igreja. Olha que coisa. Pastor é capaz de uma igreja estar fazendo algo e ela pensando que está agradando, e na realidade ela está aborrecendo Jesus, a ponto de Jesus está
ponto de vomitar ela, rejeitar ela fortemente? É verdade. Olha o exemplo é Laodiceia. Pode ser que existem igrejas hoje, existem pessoas hoje, que estão adorando a Deus, servindo a Deus, e estão fazendo coisas em nome de Deus, estão fazendo coisas para Deus, e achando que estão agradando a Deus, e pode ser que Jesus, por sua vez, está rejeitando as obras daquelas pessoas. Jesus está rejeitando aquelas vidas. Olha, isso é muito sério. Isto aí é muito sério. Olha, qual tem sido as nossas obras, hein, pessoal? Qual tem sido as nossas obras, hein? Isto é muito sério. Olha, Jesus fala, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Irmãos, olha aqui. Vamos falar de uma coisa um pouco nojenta aqui, né? Me dá licença, quem estiver comendo aí, por favor, me dá licença. Jesus está falando de vômito. Irmão, todo mundo um dia na vida já vomitou, porque a gente já nasce fazendo vômitos, né? Aquela gofadinha, né? Aquela regurgitada, aquela gofadinha, aquele queijinho que você já soltou muitas vezes quando era bebê, já é um ensaio do que é o movimento do organismo devolvendo algo que está lá dentro. Então, vamos aqui comigo. Você já foi fazer vômito e tentou segurar, deixa eu pôr a mão aqui, tentou segurar a boca para não sair? E você, me responda aí, conseguiu segurar para não sair o vômito? Você conseguiu na hora de fazer o vômito, de fazer ele voltar para trás? Me responda aí. Vamos falar do vômito, vamos falar do Juca, né? Quando você foi chamar o Juca ali, você tentou segurar, você conseguiu? Não conseguiu, eu tenho certeza que não conseguiu. É um movimento do organismo tão forte, que é uma pressão que o organismo faz uma força tão grande que o vômito cai, às vezes, a mais de 1 metro de distância. Por que eu estou falando desse detalhe do vômito? É nessa mesma intensidade que Jesus quer mostrar que ele estava rejeitando as obras daquela igreja. Isso, irmãos, tem que ser um alerta para nós, porque a igreja de Laodiceia está acontecendo nos dias de hoje. Ela compreende o período histórico desse tempo. Muitas igrejas, eu não estou falando igreja de placa, estou falando igreja povo. Muitos cristãos estão apresentando coisas ao Senhor Jesus, e Jesus está rejeitando duramente aquilo. Tem gente fazendo coisas para Deus e Deus não quer saber daquilo. Lembra, irmãos, daquele exemplo que a gente sempre conta, né, as ilustrações? Aquela pessoa que passou a vida toda preparando um bolo para Jesus, um bolo lá de laranja, né? Fez aquele bolo bonito de laranja, né? Não sei se existe bolo de laranja, mas acho que existe. Estava fazendo um bolo de laranja lá e tal. E ele chegou lá para Jesus, fazendo lá, fez aquele bolo, passou a vida inteira preparando o bolo. Aí ele morre e leva o bolo para Jesus. É uma história, né, irmãos? Ele chega lá, vai entregar o bolo. Ó, Jesus, cheguei, e eu quero entregar este bolo, preparei a vida inteira este bolo para você, para o Senhor. E aí Jesus olha para o bolo, e Jesus, é um bolo de laranja. E Jesus olha para aquele bolo e rejeita o bolo, porque o bolo, ele disse, eu não gosto de bolo de chocolate. Perdão, eu não gosto de bolo de laranja. Eu gosto de bolo de chocolate. Eu sempre mudo os sabores aí, viu, pessoal? Mas o que essa ilustração quer dizer é que a pessoa passou a vida toda fazendo algo para Deus, achando que Jesus ou Deus se agradava daquilo, e depois, no final, ela descobriu que não era nada daquilo que Jesus queria. Laodiceia era uma igreja, fazia coisas. Tanto é que fazia que Jesus está rejeitando as obras. Verso 2 aí, verso 15. Conheço as tuas obras. Jesus está se referindo às obras. Então, o que a igreja, os cristãos daquela época estavam fazendo? Jesus estava rejeitando.
Então, meu irmão, será que nós estamos sendo a igreja de Laodiceia? Não, hein? Será que nós estamos sendo aquele cristão relapso, relaxado, sem compromisso, cheio de argumentos para esconder o nosso relacionamento, o nosso relaxamento? Olha aí, hein? Outra característica aqui, que Jesus rejeita, é o fato dele ser morno. Jesus não diz contra ele se a igreja fosse fria. Porque Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras e sei que vocês não são nem frio e nem quente, mas és morno. Quem dera fostes frio ou morno. Então, por que Jesus está falando assim? Olha, se você fosse frio ou morno, frio ou quente, seria melhor. Porque uma vez sendo frio, Jesus esquenta. Jesus põe fogo naquele negócio, né? É frio, Jesus restaura. É quente, glória a Deus, Jesus conserva aquele calor glorioso ali, aquele fervor da fé. Então, se é frio, Jesus aquece, fortalece, ok? É quente, Jesus conserva aquele fogo do Espírito, o fogo do avivamento. Mas o problema que Jesus rejeita é que a igreja não é nem fria nem morta, não é fria nem quente, ela é morna. E o que é ser morno? Ser morno é estar sobre o muro, é não ter um lado definido. É aquele cristão que ele joga tanto para o mundo quanto para Jesus. Ele tanto senta na mesa de Deus quanto na mesa do diabo. Ele ele como cristão vive uma vida dupla. Isso é ser morno. Uma vida dupla como? Uma hora ele demonstra santidade e espiritualidade para Cristo. Outra hora ele demonstra frieza espiritual, distanciamento, né? Eu esqueci o termo sobre a fé, né? Ou seja, uma fé distanciada, né? Fria. Isso é ser morno. Quanto cristão hoje está sendo morno, né? Quanto cristão hoje, ele não é nem frio, porque se ele fosse frio, Jesus ainda entrava para mudar a história. Ele é morno. E morno Jesus não vai tratar, Jesus vai rejeitar. Esse é que é o problema. Então a igreja morna é a igreja dos tempos de hoje. É a igreja dos dias de hoje. É a igreja que não pega pesado contra o pecado. Se o pastor pregar contra o pecado, ele não gosta. Se o pastor chamar no escritório e chamar a atenção e apontar, falar, olha, você está em falta nisso, você está em falta naquilo, você precisa mudar, você está infiel no dízimo, infiel na oferta, você não está orando, você não tem lido a palavra, você tem tido um péssimo testemunho entre os seus vizinhos. Se o pastor pôr o dedo na ferida, pronto, aquele pastor não presta, aquele pastor é do diabo, essa igreja não serve para mim, eu vou embora. Isto é o cristão morno, é a igreja de Laodiceia. É a igreja que compreende o período que nós estamos vivendo. Vamos caminhar aqui na leitura bíblica? Nós paramos aqui no verso 16. Vamos no verso 17. Quem está comigo aí, diga um amém. Oh, Jesus. Verso 17. Dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado, miserável. Oh, Jesus, como o Senhor é duro, hein? Pobre, cego e nu. Nosso Deus. Jesus, vou repetir, verso 17. Vocês dizem, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, vocês dizem que vocês são ricos. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas vocês é que não sabem de nada. Vocês não sabem que vocês é um coitado. Olha a primeira referência, coitado, miserável, pobre, cego, nu. Miserável, coitado, pobre, cego e nu.
Lembra que aqui nas características da cidade de Laodiceia, diz a história, os historiadores, que era uma cidade rica, a mais rica da Ásia, e que o povo era orgulhoso por estar reconstruindo após o terremoto, reconstruindo a cidade, sem ajuda de ninguém, nem do governo da época, porque eles eram ricos, e eles se orgulhavam porque eram ricos e se vestiam bem. Pois olha a visão de Jesus deste povo, olha o que Jesus chama eles: coitado, miserável, pobre, cego e nu. Nossa Deus, esse é Jesus que deu a cacetada aí, viu, meu irmão? Então, olha, irmão, fico lembrando aqui, pensando, do anjo da igreja de Filadélfia, sentado em um lugar e lendo a carta que Jesus envia para eles. Olha aí, hein? Certamente as lágrimas caíram, porque quem estava falando aquilo não era um qualquer, era o dono da igreja, era aquele que tinha as mãos furadas, é aquele que esvaiu o seu sangue para comprar aquela igreja. Certamente o anjo da igreja de Laodiceia chorou. Por quê, pastor? Porque aquele anjo, aquele pastor, aquele dirigente daquela igreja, estava recebendo de Jesus uma das mais duras repreensões de Jesus na Bíblia Sagrada. Mas vamos trazer para nós aqui, nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Irmãos, tem igrejas que estão há 6 meses sem culto nenhum. Nenhum. E algumas delas sem culto online. Estou mentindo, não. Tem cristãos que nem culto online assiste. E quando assiste sem camisa, olhando no celular e correndo o olho na novela ou no jornal. Irmãos, cristãos que nem estão aí para o evangelho. A igreja de Laodiceia está espalhada dentro do cristianismo moderno. Igrejas aceitando o homossexualismo, igrejas aceitando o mundo dentro das igrejas. Tudo isso é a igreja morna. É muito sério. Verso 18, vamos lá, para terminar. Verso 18. Jesus dá um conselho para a igreja de Laodiceia. Qual é? Aconselho que de mim compres o ouro refinado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Então, no verso 17, Jesus chama eles de coitados e miseráveis, de pobre, cego e nu. Lá no verso 18, Jesus fala: olha, eu quero dar um conselho para a igreja. Então, esse conselho é para nós hoje. Esse conselho é para você que está nos assistindo. Jesus está dizendo: eu aconselho comprar de mim ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. Isso é glória de Deus. Nós precisamos da glória, da presença, da manifestação de Deus em nós. Jesus está dizendo: eu recomendo que vocês possam comprar de mim ouro fino, refinado no fogo. Isso fala da glória, da presença de Jesus, do Senhor. 2, Jesus recomenda, olha, para que enriqueça. Então Jesus está falando, a riqueza da igreja não é a riqueza da bolsa de valores, não é a riqueza do dinheiro que você ganha com o seu suor, não é a riqueza do número de patrimônio que você tem, a riqueza é a glória do dono da igreja sobre a igreja, é a glória representada sobre a igreja como ouro fino, refinado no fogo. O ouro refinado no fogo representa a glória pura de Deus sobre a igreja. Então a igreja é rica quando ela tem presença de Deus. A igreja é rica quando ela tem glória de Deus. E igreja rica não é a que tem o prédio maior,
não é a igreja que tem maiores estacionamentos, ou ar-condicionados, ou grandes estruturas, tudo isso é importante, mas a igreja, a riqueza da igreja é medida pela glória do Deus dela que está sobre ela. Então, ouro fino. Segundo, também para que vocês possam pegar vestes brancas, vocês estão nus. Então, vestes brancas, Jesus está falando de vestes brancas. Amém? Veste branca fala de pureza, fala de santidade, mas fala de justiça. Ok? Então, vestes brancas. Para quê? Para que não seja exposta a sua vergonha. Jesus está chamando ela de nu, lá no verso 17. Porque ela, na realidade, ela estava achando que era rica, mas ela estava mostrando suas vergonhas. Irmãos, isso é o retrato da igreja dos dias de hoje. Se você olhar aí na cosmovisão da igreja moderna, dos gospel da vida, né, dos cristãos, né, nominais que temos hoje nas igrejas, esse é o retrato. Jesus está falando, compra de mim o ouro fino, que é a minha presença. Receba de mim as vestes brancas, que é justiça, santidade e pureza. E ele fala mais, compre de mim o colírio para que unja os olhos, para que então vejas, para que você possa enxergar. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende. Jesus termina aqui falando uma coisa, eu estou sendo duro com vocês, chamando vocês de miseráveis, coitados, pobres, cego e nu. Não é porque eu detesto vocês. Eu não estou dizendo que eu estou pronto para vomitar vocês, rejeitar vocês. Não é porque eu desisti de vocês, não. É porque eu repreendo e eu castigo aquele filho que eu amo. Então Jesus, ao mesmo tempo que Jesus dá a cacetada, Jesus fala assim, olha, eu estou fazendo tudo isso é porque eu amo vocês. Olha aí que coisa. Aí eu já lembro, o pastor da igreja de Laodiceia chorando, mas quando chega nesta hora ele chora dobrado, porque ele vê Jesus está falando tudo isso duro com a gente, mas ele está falando isso porque ele é aquele que nos ama. Irmão, quem tem filho aí está sabendo o que eu estou querendo dizer, Quem tem filho, irmão, ele é duro com o filho. Lembra lá quando sua mãe puxava a sua orelha? Quem apanhou da mãe aí? Quem levou umas chineladas? Quem levou as chineladas aí da mãe, né? Meu pai do céu. Quanta surra eu levei da minha mãe. Mas quando a gente olha a atitude da mãe, do pai, sendo duros, é uma expressão de amor, de zelo. E Jesus diz para a igreja de Laodiceia, olha, eu estou fazendo isso porque eu repreendo e eu castigo aqueles que eu amo. Em outras palavras, eu estou batendo em vocês, é porque vocês precisam mudar. E eu amo vocês. Jesus, isso é maravilhoso. Francisco, é isso mesmo, né? Como um pai que deseja o bem e o conserto de um filho. É verdade, Francisco. Então, Jesus é duro com a igreja de Laodiceia. Mas ele diz, eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. E aí ele dá uma palavra aí na parte B do versículo 19. Seja zeloso. Então essa palavra é para mim e para você, pelo amor de Deus, não perca isso não, meu irmão. Seja zeloso com as coisas de Deus. Leve Deus a sério. Leve as coisas do Senhor a sério. Seja zeloso, né? E olha o que mais. Arrependa-te. Muda de vida, pelo amor de Deus. Muda de vida, né? Então, seja zeloso e arrependa. Verso 20. Eis que estou à porta. Aí Jesus começa a falar, eu estou chegando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui que coisa linda. Jesus traça todo aquele diagnóstico da igreja, falando que ela era morna, falando que ela era coitada, miserável, pobre, cega e nu. Depois Jesus vai e recomenda à igreja: olha, compre de mim o ouro refinado. Depois ele diz: pega vestes brancas, veste, você está nu, não mostre mais a sua vergonha, dizendo para a igreja. E olha, unge os seus olhos, para que possas enxergar e ver. Irmãos, e Jesus diz: eu amo vocês, por isso que eu estou falando isso. Agora Jesus diz: seja zeloso, muda de vida, arrependa-te, muda de vida, a igreja de Laodiceia. Irmãos, é para nós isso aí, para mim, para você. Arrependa-te, né? Muda de vida, seja zeloso. Período da pandemia, quantos cristãos estão demonstrando a completa infidelidade a Deus? Não estou dizendo só dízimo e oferta não, viu, irmão? Porque se for falar de dízimo e oferta, a coisa vai ficar feia, porque muitos irmãos esqueceram. Mas não estou falando só de dízimo e oferta, estou falando de infidelidade, irmão. Não oram mais. Estou em casa, ora, mas não ora não. Não lê Bíblia. Não tem comunhão. Não dá testemunho de Cristo para ninguém mais. Então, essa palavra é para nós, irmãos. E olha, no versículo 20, quem aqui já leu esse versículo e usou ele para falar para a pessoa converter? Olha, Jesus está na porta e está batendo na porta do seu coração. Entra, abre a porta para Jesus entrar e você vai ser salvo. Muita gente acha que esse versículo é para o ímpio. Pode ser usado no evangelismo, não tem problema. Mas Jesus falou originalmente essa palavra para a igreja, para o salvo. Agora, olha só, Jesus está falando para a igreja: abre a porta que eu quero entrar. Isso é muito forte. Em outras palavras, Jesus está dizendo para a igreja: eu estou do lado de fora. Tem muita igreja que Jesus está do lado de fora, batendo lá: deixa eu entrar aí no culto de vocês, deixa eu participar do culto de vocês, deixa eu participar da vida cristã de vocês. Isso aí é muito sério. Jesus está dizendo para cristãos isso aqui: eis que eu estou na porta de vocês, estou lá na porta da vida de vocês. Se vocês ouvirem, porque pode estar surdo por causa do pecado, mas se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, então eu, Jesus, vou entrar aí dentro da vida do cristão, dentro da igreja cristã. Tem muito cristão que Jesus está do lado de fora. E a gente fala que isso é o ímpio. O ímpio também, mas o cristão também. Vocês abrirem a porta, eu vou entrar e eu vou cear com ele. Aí a questão da ceia, de ceiar com ele e ele comigo, é a comunhão, irmão. Ceia fala de comunhão, mesa fala de comunhão, comida fala de comunhão, de compartilhar, de koinonia, compartilhar a comida em comum, ou seja, comunhão. Então Jesus está falando: ô igreja, arrependa-te, muda de vida, seja zelosa, não seja mais morna, seja crente, seja quente, seja fervorosa, avivada. Arrependa-te. Ô igreja, abre a porta que eu vou entrar aí agora. Então Jesus está dizendo isso. E aí Jesus termina dizendo uma promessa: ao que vencer, darei direito de se assentar comigo no trono. Assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, eu fecho aqui essa palavra das 7 igrejas da Ásia. E lembrando, o estudo das 7 igrejas da Ásia revela o grande amor de Jesus sobre a sua igreja. Jesus, ele é zeloso. Por isso ele envia cartas às igrejas. Por isso Jesus deixa isso registrado no Apocalipse, para alertar as igrejas.
Então, nós vemos aqui uma prova do amor de Jesus, nós vemos aqui uma prova do zelo do Senhor para conosco. E isto, as 7 igrejas da Ásia, esse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse é para nós, igreja, é para nós, viu? Então, que sejamos como Esmirna, que sejamos como Filadélfia, igrejas fiéis ao Senhor. E hoje, não sejamos como Laodiceia. Mas se você identificou que a sua vida tem sido morna, se você tem sido um cristão sem muitos compromissos, se no passado já foi fiel e não é mais, se no passado já foi cheio de compromissos com Deus e não é mais, Jesus deixa essa palavra para você. Seja zeloso e arrependa-te. Busque em mim o ouro refinado, a glória, a presença. Vestes brancas, santidade, pureza e justiça. Unges os olhos para que seja manifesta a sua visão. Viu, meu amado? E digo que é uma ótima leitura para você que gosta de ler Bíblia. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Meus queridos, quero agradecer a todos que estão aqui, ó. Essa galera bonita que está aqui, ó. Vou falar aqui, Valcilene, amém, Adriana, Deus abençoe, Cirlei, Pastor Francisco, Hernandes, Fatinha, né? Luciene, lá do interior de Minas. A Rose, né? Grande líder, Rose, né? Quem mais? Hernandes, está aqui de novo, Hernandes. Quem mais? Francisco, né? Francisco, o Franchico, né? É o Francisco da Elaine. Das 7 igrejas da Ásia, a única que não recebeu que a repreensão foi Filadélfia. Mas Esmirna também não foi, viu? Então, olha aí, o que é mais interessante é que não era uma igreja forte, cheia de autoridade. Olha aí que coisa linda. É isso mesmo, viu, Francisco? Por causa disso, o Senhor prometeu e guardaria. Uma das maiores bênçãos para Filadélfia é que ela é uma igreja que tinha a chave de Davi. Isso mesmo. Era a igreja mais rica das 7 igrejas. É isso mesmo. Olha, né, está dizendo um detalhe, tinha até um sistema bancário. Com certeza deveria ter mesmo, viu, Hernandes? Com certeza deveria ter, olha aí. Glória a Deus. Que o pessoal participou legal, que Deus te abençoe. Bom, então essa turma aí que participou, acho que falei o nome de todo mundo, a irmã Vera também está aqui, a Cirlane, né? Beleza, pessoal, já passamos do nosso tempo, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e ó, fique ligado, próxima semana, uma nova aula, um novo tema, porque fechamos aqui o tema das 7 igrejas, falamos da igreja primitiva, e depois passamos para a igreja da Ásia, para as 7 igrejas de Apocalipse, e falamos antes da igreja de Apocalipse, falamos das características da igreja, né? Já falamos também sobre a volta de Jesus, e vamos ter um novo tema a partir da próxima semana. Então, fique atento aí, ok? Marília também está aí na área, Deus abençoe todos vocês, ok? Quero só deixar aqui um aviso rápido. Pessoal, dia 30 começa a campanha O Poder do Sangue de Jesus, os 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue e que isso trem de bênção para a nossa vida. Dia 30 de setembro, fique de olho, é bênção para você e para a sua família. Não deixe de participar. E outro aviso, tinha uma coisa importante para dizer aqui. Está chegando aí a conferência Fogo e Propósito. Fogo e Propósito. Fogo e Propósito. Dia 3 e 4 de outubro. Vai dar um sábado e um domingo, cultaço de domingo de manhã. Sábado, começando bem cedo, tipo ali, 7 horas, né, 6h30, 7 horas.
e vamos ter no sábado e no domingo a conferência de avivamento, fogo e propósito. Um beijo no coração de todos vocês. Eu lembrei o que eu ia falar. Pessoal, eu preciso de gente que tenha um coração bom e que possa me ajudar dormindo no hospital com um irmão da nossa igreja. A família não tem como estar lá, então ele precisa ser internado, mas precisa de um acompanhante. Se você tem esse coração de poder ficar lá, não precisa ser a semana toda, mas um dia da semana ou 2, a gente vai ajudando esse irmão, ok? Tá bom? Preciso de irmã também que possa ajudar com isso. Que se você tem isso no coração, nos ajude a ajudar algum irmão, tá bom, pessoal? Também precisamos, você que tem alguma telha que não vai usar, telha de amianto que não vai usar, tem irmã que as pessoas tacaram muita pedra em cima da casa dela, arrombaram a casa, roubaram a porta, e está precisando de portão e de telha, e é uma pessoa que mora ali na beiralinha, não tem condições. Se você puder ajudar, entre em contato comigo, num particular aí do Zap, ok? Comigo ou com a pastora Cristina, no Zap, no particular, ok? Por favor, só entre em contato se você for ajudar mesmo, porque eu só vou revelar a pessoa, a família, para aqueles que realmente for ajudar. Por quê? Para não expor a família, tá bom? Porque a família fica constrangida, tá bom? Beijão no coração, um abraço, tchau, tchau.